Sejam bem-vindos ao Melwood Pub, o local onde vamos falar sobre o Liverpool. Vamos falar de tudo, curiosidades, o momento do clube e também um pouco sobre os jogadores da equipe. Welcome, lads! O Melwood Pub está de volta, desta vez para a sua primeira edição especial, a edição de número 13. Olha só, que coincidência, a primeira edição especial ser a número 13. E hoje vamos falar sobre o que é torcer para o Liverpool, como é torcer para o Liverpool, como isso surgiu nas nossas vidas, enfim. E para falar sobre isso, hoje teremos alguns nossos integrantes de sempre, alguns convidados que trarão depoimentos e também teremos aqui a presença de um convidado. Primeiramente vou apresentá-lo, Sérgio, um prazer te receber aqui novamente. Olá Maurício, amigos e ouvintes, é um prazer de novo estar aqui com vocês para falar do nosso clube de coração e contar um pouco da nossa história. Vai ser um prazer dividir esse espaço aqui com vocês mais uma vez. Maravilha! E agora eu vou apresentar os nossos integrantes de sempre da mesa. Primeiramente, Cledi Cavalcante, como é que vai? Tudo bem, eu tô aqui de Recife, falando mais uma vez aqui no Melwood Pub, com muita satisfação, e quero dizer que há 10 anos eu não caminho mais sozinho. Show! Leandro Wikipédia, o seu oi! E aí galera, primeiramente eu gostaria de dar um grande obrigado por estar aqui novamente, amando este clube maravilhoso. Hoje a gente vai desenterrar a história do clube para nós, e eu gostaria de deixar aqui um parêntese ao falecimento do grande Adam West, um dos primeiros Batmans da história do cinema, e eu, como bom nerd, farei o programa de hoje por ele. Maravilha, aí ó, o Leandro, dedicatória do Leandro para esse programa, e vamos tocar o barco. Primeiramente, para iniciar essa belíssima discussão, eu vou já fazer aquela pergunta básica para introduzir o assunto. Como vocês conheceram o Liverpool? Porque tem uma história de da gente se tornar torcedor, mas primeiro, como a gente conheceu o clube? Primeiramente, eu quero saber do Cledi Cavalcante, como é que ele conheceu o Liverpool? Olha, eu costumo comentar que o 2005 foi o nascedouro de muitos torcedores, né? Que aquela final fantástica de 2005, aquele milagre que aconteceu lá em Istambul, né? Eu, do contra que sou, comecei a minha carreira como torcedor do clube em 2007, na final de 2007, em que o Liverpool perdeu. Mas como é que foi isso? Na época eu nem gostava de futebol direito. Eu não sei por que ventura, que a memória já falha, mas em 2007 eu estava assistindo com alguns primos, meus primos todos Milan, e eu comecei sendo do contra, né? Comecei a torcer pelo Liverpool, né? Mas assim, né? E foi aí que eu parei realmente para assistir um jogo de futebol. Sentei, comecei a acompanhar, eu vi aquela atmosfera do estádio, a entrega dos jogadores no campo, aquela camisa vermelha maravilhosa, aquele, né? Mesmo aqueles 2-0 dos 2 gols do Inzaghi, né? O final do jogo, o Kuit, né? O primeiro gol que eu vi do Liverpool foi um gol de Kuit, ou de Kaut, depende de onde você mora. E aí deu aquele gol aos 89, deu aquele, incendiou o jogo, e eu fiquei
assim, maravilhado com o que eu estava vendo ali, né? Ainda que o time do Milan fosse tecnicamente melhor, mas tinha o Kaká, inclusive, né? Que tanto se falava do Kaká na imprensa, entre as rodas de amigos e tal. Mas eu me encantei pelo Liverpool. E em um dado momento, eu não sei se foi o narrador, eu não sei se foi o comentarista, eu não sei se foi alguém que estava do meu lado, mas teve um contra-ataque da equipe do Liverpool em que a equipe toda desceu, naturalmente, né? Aí mostrou de um ângulo diferente, você via como se ele estivesse se aproximando, né? Aí alguém disse, lá vem o Exército Vermelho. Nossa Senhora, me arrepiou até a cabeça do dedo do pé. Sabe? E quando eu penso assim, que quando a pessoa arrepia, é porque se apaixonou por aquilo. E a partir daí, meu amigo, me abracei, comecei a pesquisar, comecei a querer beber mais dessa fonte e já estou há 10 anos como torcedor do Liverpool vestindo essa camisa maravilhosa. E Cledi, depois que tu conheceu, como foi essa relação com o clube? Claro, essa paixão surgiu já em 2007, mas por que o Liverpool? Olha, eu, sinceramente, no primeiro momento, que foi naquela final de 2007, eu gostei muito de um time que tem da entrega e do apoio que vinha nas arquibancadas, sabe? A torcida do Liverpool estava fazendo um show à parte, não desmerecendo a torcida do Milan, claro, mas acho que foi o conjunto. Foi aquela primeira boa impressão que eu tive. Que eu vi os jogadores, eu vi a qualidade do time, eu vi a entrega, eu acho que a raça, acho que é uma coisa que sempre valorizei no Liverpool, é que ele pode não ter o melhor time, mas com certeza será o de maior entrega no campo. Aí esse foi a primeira parte, né? O primeiro contato. A partir daí, comecei a pesquisar mais sobre o clube, naturalmente. Aí eu conheci toda a história do clube, o hino, né? O hino tradicional e o Never Walk Alone, que sempre é cantado a plenos pulmões. E as histórias, inclusive a história das tragédias, como eles lidaram com isso, as conquistas, naturalmente. A torcida, como ela é ativa tanto dentro do estádio de Anfield quanto fora dele, né? Nos jogos fora de casa. Então, quanto mais eu fui conhecendo o Liverpool, mais eu fui gostando do que eu fui vendo. E quando eu me dei conta, eu já era Liverpool desde que me entendia por gente. E, claro, a tua história, não sei se não me recordo se você chegou a contar aqui alguma vez, mas a tua história ela vai além, claro, do lado torcedor. E como é que chegou no ponto de tu trabalhar para o clube? Veja só, em 2007 conheci o clube, né? E ao longo dos anos que se passaram, eu percebi uma coisa, porque naturalmente quando você se apaixona por algo, você quer consumir muito mais daquilo, você quer mais e mais e mais e mais, não é verdade? Quando você é apaixonado por alguma coisa, algum assunto que a gente interessa, a gente quer saber mais daquilo, se aprofundar. Comigo não seria diferente em relação ao Liverpool. Só que aí eu encontrei meu primeiro problema, porque eu não sabia falar inglês, eu não sabia ler inglês, eu não tinha o domínio do idioma como eu tenho hoje, e muito pouco se falava sobre o Liverpool no Brasil, nos portais de notícias. Já pouco se falava da Premier League como um todo, né? Não era disseminado como hoje. E naquela época, menos ainda do Liverpool, que não era um dos que estavam ganhando os títulos com frequência. Apesar de ter sido até finalista por 2 anos seguidos, num espaço de 2 anos, né, na verdade, de 2, 3 anos, foi finalista da Champions League, não tinha o mesmo destaque que um Real Madrid, que um Barcelona, na verdade, e tinha um agravante. O que se falava do Liverpool no Brasil era do Liverpool não, do futebol europeu no geral no Brasil, é que um jogador notável da seleção brasileira estivesse jogando em um determinado clube. Aí você realmente ouvia falar daquele clube. E não era o caso do Liverpool, né? Aí eu comecei a beber direto da fonte. Eu comecei a procurar site de notícia em inglês, o próprio site do clube. E tive que ir aprendendo por conta própria. Isso foi muito bom para mim, porque graças ao Liverpool também eu aprendi inglês, eu comecei a gostar do idioma.
E fui bebendo direto da fonte. A partir daí eu comecei a pensar, poxa, tem tanta gente por aí que deve estar numa situação parecida com a minha, que até conhece o clube, mas não sabe onde procurar informação sobre ele. Ou pior ainda, que tem pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer esse clube, seja pela barreira do idioma, seja pela pouca disseminação que a mídia faz do assunto, mas tem muita gente aí que tá perdendo o Liverpool. Era assim que eu pensava, tem muita gente perdendo essa maravilha de clube que eu tava tão apaixonado, tão ligado. Aí foi quando eu comecei com alguns amigos, né, todos de Alagoas, que nem eu. A gente abriu um blog sobre o Liverpool, né, que era o liverpoolbrasil.com. E a gente começou com esse blog. A gente ao longo da nossa jornada também foi conhecendo alguns outros amigos também de outras partes do país que foram contribuindo pra gente. E esse blog... Sem querer interromper muito assim, os teus amigos, no caso, eles já torciam pro Liverpool também? Eles torciam pro Liverpool, sim. Foram pessoas que a gente foram conhecendo ao longo da jornada, né? Eu sou muito grato a cada um deles, porque eu aprendi muito com eles. A gente passou por muita coisa, né, nesses tempos de blog, e também alguns deles seguiram com a gente no projeto com o próprio clube. E a gente foi conhecendo nessa jornada. O blog foi criado e depois a gente passou a trabalhar nas redes sociais, que as redes sociais não tinham a devida importância que se dá hoje, né? Era uma parada em ascensão ainda. E foi aí que a gente começou o trabalho e a gente começou a fazer tradução de notícias, não só tradução, a gente trazia colunas escritas por pessoas de fora e colunas nossas, pré-jogo, pós-jogo, o lance-a-lance das partidas. Hoje você vê que tem muitos blogs, muitas fanpages, muitos perfis do Twitter que falam sobre o Liverpool hoje, mas antigamente não tinha esse volume. A gente foi um dos primeiros, se bem dizer. Não foi o primeiro, mas a gente foi um dos primeiros. Teve um dado momento que a gente, como era todo mundo estudante, todo mundo universitário, não tinha muita grana, a gente precisava de um servidor para manter o site funcionando com o volume de acessos que ele tinha, que a gente usava um servidor gratuito e ele não dava pro trampo, né? Foi aí que a gente conheceu um cidadão de uma empresa que hoje já não existe mais, que ofereceu hospedar no servidor dele em troca de explorar nossos espaços de publicidade, que a gente não se importava com dinheiro, a gente não fazia anúncio, nada disso. Era só amor ao clube. E em um dado momento o site saiu do ar, né? Depois da parceria fechada e tal, o site saiu do ar e começou assim por algumas semanas, e a gente começou a ficar preocupado. E quando a gente finalmente conseguiu contato com o rapaz que fechou o acordo com a gente, ele disse que teve um problema no servidor dele, ele não tinha costume de fazer backup e simplesmente perdeu todo o nosso conteúdo de 2 anos inteiros. E isso foi muito foda pra gente, a gente deu uma balançada terrível, a gente pensou realmente em não continuar, porque, querendo ou não, você desanima, cara. Você, depois que você tinha algo consolidado, que altamente participativo, que tinha muita gente que mandou depoimentos pra gente de quando já foi a Enfield, tinha participação de muitas pessoas, tinha muita coluna de opinião, de interativa. E a gente inclusive conseguiu uma entrevista com o Lucas Leiva por escrito, através do agente dele na época, não sei se é o mesmo agente ainda, não me lembro mais, mas a gente tinha conseguido uma entrevista com o Lucas Leiva, que até hoje está lá no Empire of the Cop. Depois eu mando o link aqui para vocês. E a gente acabou focando só em redes sociais. A gente fez o trabalho da gente depois que a gente passou aquele período de luto com o site. A gente só focou em redes sociais, Facebook, Twitter, até que, em dado momento, a gente recebeu um contato diretamente do clube. Quase todo mundo caiu para trás, né? Principalmente eu. A gente não esperava. E o que consistia esse contato?
que nós do clube, no caso nós do blog, iríamos ajudar o clube na sua expansão das redes sociais oficiais do clube em outros idiomas para abranger uma maior quantidade de pessoas e se aproximar de torcedores que não falam o idioma nativo do Liverpool. Essa foi uma iniciativa muito boa do Liverpool, ainda mais numa época que nenhum clube europeu fez isso. O Liverpool foi o primeiro clube a direcionar a rede social oficial em nosso idioma. Isso foi fantástico. Aí a gente conversou com o clube e decidiu entrar nesse projeto, que era um projeto piloto, que era um projeto que estava em fase de teste, a gente não sabia se ia dar certo. E a gente foi anunciado no dia 29 de janeiro de 2013, no mesmo dia em que foi anunciada a contratação do Philippe Coutinho. Inclusive, não sei se vocês lembram aqui, mas o Philippe Coutinho posou, sua primeira foto oficial foi com a camisa do clube e nas costas tinha o @LFC Brasil, que era do blog, e aí a gente cedeu pro clube. A única preocupação do clube com a gente foi que a gente tivesse uma linguagem diferente, porque é diferente a postura de ser torcedor e de ser voz oficial do clube. E aí a gente recebeu o que a gente chama de guidelines, né, que são diretrizes para o nosso bom trabalho. E dentro dessas guidelines a gente tinha uma certa liberdade para o clube, uma certa confiança, porque o clube viu o nosso trabalho e viu que o nosso trabalho era de qualidade, era beirando a profissional, porque ninguém era profissional aqui, ninguém sequer estudava jornalismo, comunicação. Mas o clube confiou na gente desde o início e hoje estamos aqui há 4 anos e meio, né? Estamos próximos a completar 4 anos e meio junto com o clube, fazendo esse trabalho no Facebook, no Twitter e no Instagram de aproximar os torcedores brasileiros, torcedores que falam o idioma português, com o clube, na partir de interação, de realmente que os torcedores daqui tenham certeza que eles não vão caminhar sozinhos também. Claro que com 4 anos a gente já viveu muita coisa, teve muitos causos, mas a gente está sempre aprendendo, sempre está coisas novas, tentando melhorar o nosso trabalho. E é isso, eu tenho muito orgulho da minha história com o clube, porque ele me evoluiu como pessoa, como cidadão, e também como profissional, que além de me ajudar a ter o nível de inglês que eu tenho hoje, ele me despertou para uma área que me interessa muito, que hoje é o marketing digital, social media. Então eu posso dizer sem nenhum medo de errar que o Liverpool, de fato, mudou a minha vida. E estou há 10 anos torcendo para esse clube maravilhoso que me dá orgulho dentro e fora de campo também. É uma história sensacional. O blog começou exatamente em que ano, só para ilustrar? O blog começou em 2011, certo? Porque 2007 foi quando eu conheci, e nisso alguns anos que se seguiu eu fui acompanhando mais de perto, até quando a Rede TV transmitia jogos do campeonato inglês, era a minha fonte de assistir os jogos. E em 2010 teve a concepção, de 2011 a gente lançou o blog. No final de 2012 foi quando aconteceu isso da gente ter... Não, foi no início de 2012. Eu acho que essa linha temporal tá meio confusa, mas foi no final de 2012 a gente perdeu o site, aconteceu aquela história do backup, que a gente perdeu todo o conteúdo. E no final de 2012 para o início de 2013, a gente recebeu o contato do clube. Ou seja, se a gente tivesse desistido ali, se a gente não tivesse tido a paciência e a vontade de continuar o trabalho, a gente não teria recebido o contato do Liverpool mais ou menos um ano depois. Então, a gente não deixou os torcedores brasileiros caminharem sozinhos, a gente não deixou o clube caminhar sozinho, e hoje a gente caminha junto com ele também. Eu tenho muito orgulho dessa história. Realmente tem que se orgulhar, cara. É aquela coisa, o destino escreveu na hora certa a história, porque realmente, mesmo com essa situação essa situação de luto que nem tu tinha ilustrado antes, mas mesmo assim não foi suficiente para apagar a chama
de cobrir o clube, de trazer informação e claro, atuar pelas redes, pela internet. Acho que esse é o princípio. Eu posso só complementar aqui? Claro. É engraçado que a gente tenta aproximar um clube que está a mais de 8 mil quilômetros daqui, sabe? Até a piada do Dragon Ball. Mas é um oceano inteiro que separa, e a gente está nessa luta para aproximar isso desde antes do trabalho junto ao clube. Foi esse sentimento, né, que fez a gente abrir o blog, foi esse sentimento que fez a gente continuar mesmo no período, nesse período de revés que aconteceu essa tragédia, entre aspas, né, dadas devidas proporções de uma verdadeira tragédia. Mas é aquele sentimento que o clube traz com a gente, sabe? Daquele sentimento de união, de que a gente não caminha sozinho, que todo mundo tá no mesmo barco, tá todo mundo junto, e a gente vai seguir junto, e a gente vai ter glória juntos. Então, foi esse espírito que eu vi desde 2007, naquela final, ainda que perdeu a final pro Milan, e é isso que vem sendo carregado por toda a minha história com o Liverpool. E o meu trabalho, né, desde que eu me entendo como torcedor do Liverpool, é acender essa chama também em outras pessoas. Eu espero que eu esteja tendo sucesso e vamos caminhando juntos. Exatamente, é isso aí. Sempre caminhando juntos. Leandro, dessa vez eu passo a palavra para te contar a história. Primeiro, como é que tu conheceu o Liverpool, Leandro? Já que o Cledi trouxe que ele conheceu o clube um pouco antes, né? E Leandro, por favor, conte-nos como é que o maior da Inglaterra chegou na tua vida. Bem, eu comecei a torcer pro Liverpool em si em 2005. Comecei a torcer pro Liverpool, assim como muitos outros começaram após a final da Champions. A gente meio que abriu os olhos para o Liverpool de uma maneira um pouco melhor, porque conhecer o clube eu já conhecia. Assim, eu não era um fã de futebol. Assim. Se mesmo que eu não ligava muito pro futebol. E eu lembro que quando eu era um pouco mais novo, eu tinha o meu humilde e amado, muita saudade, PlayStation 1. E no PlayStation 1 eu jogava muito Ring Eleven. E eu tinha muito contato com os clubes, porque eu sempre estava jogando com um amigo ou outro, inclusive o mesmo amigo que jogava comigo, que viu tudo isso acontecer. Eu tenho contato com ele direto, inclusive falei com ele hoje, até hoje. Então é uma coisa que me traz não só o fato de eu ter me tornado um torcedor, mas o Liverpool ele já estava na minha vida desde sempre. Eu fui crescendo, fui aprendendo o que era futebol através do videogame, e jogando eu tinha que escolher um clube. Eu sempre falo assim, eu sempre gostei do futebol inglês, eu não sei o porquê também. Eu tinha um fascínio pela Inglaterra. Eu também não sei como que surgiu, mas meu pai falava que eu ficava assistindo jogos da Copa do Mundo quando eu era menor e gostava muito da Inglaterra. E também não tinha explicação e nunca teve. Talvez fosse que o destino estava traçado. Mas eu tinha que escolher um clube para jogar, e ao jogar com a seleção inglesa eu sempre via um cara que chutava muito bem. E que todo mundo vai dizer, o Gerrard. Sim, era o Gerrard mesmo. E aí eu fui ver o time que esse cara jogava. Aí era o Liverpool, porque eu procurei no jogo e tal, achei ele. E encontrei um outro pequenininho, rápido e artilheiro, um tal de Owen. E os dois formavam uma dupla muito boa. Eu tocava pra um, fazia o gol e tal. E isso ornava muito bem. Eu tive um costume de sempre jogar. E algo que parecia muito simples foi evoluindo. Eu assisti um jogo ou outro muito perdido, assim, e não liguei muito. Nossa, aquele time do videogame e tal. Pronto, segui a vida. 2005, eu fui assistir a final da Champions, não pelo Liverpool. Eu fui assistir a final da Champions pelo Milan.
Porque uns amigos falaram, não, vamos assistir vamos assistir um jogo aqui e falaram, não, é o Milan, pô, onde joga o Kaká, porque era o time do momento, né? E todos, assim, sempre falo, não tem o que falar, aquele era o time do momento. Porque o Liverpool não tinha chances, era o pensamento do mundo. Não, o Liverpool não tem chance alguma, é um Milan. Quem é esse Liverpool que chegou agora? Tipo, não, chegou na final totalmente cagada, foi um erro, é uma zebra. As pessoas não respeitavam muito o Liverpool, não como deveria ser. E a gente sabe que a bola pune, né? Quando eu assisti aquele jogo, desde o começo eu já não estava ligando muito pro Milan. Sim, eu sabia que eram alguns jogadores mais pela fama e mais pela exposição imensa ao futebol brasileiro, porque se você tem um jogador brasileiro que joga num clube, esse clube existe. Se você não tem, ele não existe. Porque o Liverpool, naquela época, pro Brasil, não era um time que alguém conhecia, por exemplo. Porque até então o Liverpool nunca tinha tido um brasileiro, né? Então, era uma coisa que ninguém ligava, porque era um time desconhecido. Mas aí tiveram 3 gols e tudo perdido. Mas aí no comercial, após um pouco voltar dos comerciais, a narração falava sobre a torcida do Liverpool cantando muito e que não parecia a torcida que estava perdendo, não parecia que esse time estava perdendo 3-0 e era uma coisa que nunca tinham visto antes e continuava, e os 15 minutos do intervalo continuavam cantando You Never Walk Alone. É a primeira vez que eu ouvi a música e eu tô todo arrepiado. Eu amo muito essa canção. Sempre que eu começo a fazer as transmissões no Twitter pelos supporters, eu menciono quando a gente tá jogando em Enfield, eu falo, chama a sua família, que no momento tá tocando a música mais bonita já feita pelo homem. E falo, não, a música da Champions é bonita, mas comparada a You Never Walk Alone, a música da Champions é só uma briga de bar. Eu senti aquilo. Eu me arrepiei com aquilo. Naquele momento eu sei que fez diferença. Quando eu vi o gol de cabeça do Gerrard, primeiro eu fiquei num misto de... Não é possível, é o cara que chuta, como é que ele cabeceou? E tudo muito rápido, tudo aconteceu muito rápido, o Xabi Alonso perdeu o pênalti, depois ele fez... Meu Deus, 3-3. E eu sem entender, e pode isso? É possível isso? E as pessoas que estavam em volta não estavam acreditando, as pessoas... o que foi dito sobre o Dida, o Dida não vai jogar mais, não. Depois disso, o Dida vai sair. O Dida era um dos maiores goleiros do mundo. E já estavam colocando tudo a culpa no goleiro. Não estava tendo um momento para se falar que o outro time renasceu das cinzas. No momento onde não tinha mais o que ser feito, arrumou-se forças e foi muito além. Eu me emociono muito quando falo da final. Da final, é tipo a final. Assim, eu não falo por ser torcedor do Liverpool apenas, porque naquela época eu não era. Eu falo por ser um torcedor. É a final da Champions. Sim, para ter uma final da Champions que seja tão surpreendente como aquela, a gente vai precisar viver um pouco ainda. E o Never Walk Alone virou a música favorita para todos os momentos. Você tá triste? Escuta You Never Walk Alone. Você tá feliz? Escuta You Never Walk Alone. Você vai se casar? Escuta You Never Walk Alone. You Never Walk Alone é o que tá tatuado na aliança da minha esposa. You Never Walk... Tá tatuado, tá escrito na aliança da minha esposa. E o Never Walk Alone tá tatuado no meu braço. O Never Walk Alone tá tatuado na nuca da minha esposa. O Never Walk Alone tá tatuado no meu coração, tá tatuado na alma. Que isso criou o sentimento de você nunca caminhar sozinho. Eu nunca vi em outro lugar. Se você é leal, se você é honroso, se você se dedica ao Liverpool enquanto jogador, pode ter certeza, não importa onde você estiver, você nunca vai ser esquecido. Qualquer pessoa, eu falo isso para qualquer pessoa que estiver ouvindo a transmissão,
Pode procurar qualquer ex-jogador do Liverpool que tenha honrado o ideal do Liverpool. Vai em qualquer rede social dele e veja se não tem um torcedor do Liverpool falando em Never Walk Alone. Mesmo que abreviado. Eu falo isso por experiência própria. Várias vezes eu já vi o Instagram do Fábio Aurélio, por exemplo, e sempre tem lá, You Never Walk Alone. We miss you. Sempre. Você vai ver sempre atitudes como essa. A torcida nunca vai te abandonar. E é uma coisa que eu acho que eu não vejo em nenhum outro lugar. Sim, o sentimento de você nunca caminhar sozinho é impressionante. Uma coisa que não tem como você explicar. Isso é um relato meu de uma pessoa que nunca pisou em Enfield. Se eu que nunca pisei em Enfield, tudo que eu tenho pelo Liverpool é amor. Um amor gratuito. Assim como o Cleidi falou, a gente começa a fazer por amor. Tudo que a gente faz é por amor. E a gente se sente bem com isso. Imagina uma pessoa que está toda semana em Enfield. Então, pra gente que não desistiu e não vai desistir, já é gratificante ter o Liverpool perto, mesmo tão longe. Imagina pra quem tá lá sempre. Agora, você imagina que essa pessoa vai desistir? Se quem tá tão longe nunca desiste, pode ter certeza que com o Liverpool você nunca vai caminhar sozinho. Eu acompanhei alguns momentos após 2005 que lembro com muito carinho, outros nem tanto. Mas era um pouco difícil para eu conseguir assistir as transmissões dos jogos e não era tão acessível. Nunca fui uma pessoa de grandes posses, mas sempre fui uma pessoa de muita esperança. E a partir do momento que eu consegui acompanhar os jogos, eu nunca mais parei. Eu fiquei muito chateado com essa temporada que terminou, porque depois de 5 anos eu vim perder um jogo do Liverpool, que foi contra o Southampton, pela Copa, o segundo jogo. Fiquei extremamente chateado. Eu conversei também com alguns amigos, inclusive com o Sérgio, e falei a respeito, porque fazia muito tempo que eu não perdi um jogo. Eu acordei em pré-temporada às 5 horas da manhã com um sorriso no rosto. Já acordei 4 e sempre muito feliz. E eu não me arrependo disso. Se fosse agora, eu acordaria de novo. Se eu fosse sair e tivesse que chegar 3 horas da manhã para acordar 4, provavelmente eu nem dormiria e ficaria acordado. E não teria problema algum nisso. Não acho que o Liverpool para mim é uma obrigação. Nós que temos páginas que precisamos atualizar. O Cleidi não vai achar que é uma obrigação também. O Cleidi tem um papel fundamental, inclusive, em muita coisa, inclusive na minha vida. Aí o Cleidi fala, nossa, eu não sou tanto. Mas, nossa, eu não sou tanto. O fato do Cleidi e os amigos dele terem criado o Liverpool Brasil influenciou na minha criação do Liverpool Supporters Brasil. O fato da interação que eu tinha com o Liverpool Brasil no Twitter fez com que eu chegasse ainda mais perto do clube. Eu fiquei empolgadíssimo no dia que o Liverpool Brasil me seguiu no Twitter. Eu disse, nossa, o mundo vai acabar. Tive aquele faniquito um pouquinho, depois me recuperei. Eles sempre conversaram comigo educadamente. Assim, quando eu não tinha como saber de alguma coisa, porque até então o WhatsApp não existia ainda, né? O WhatsApp não era uma coisa que você, não, WhatsApp, não como é hoje. Facebook não era como é hoje, as coisas não eram como são hoje. E logo no comecinho, pelo menos quando estava se formando essa reunião de torcedores, a gente não tinha muito com quem falar. E não tinha uma aproximação com outros, por exemplo. Eu já estava, acho que era mais ou menos em 2011, né? 2012, já estava meio que conhecendo o Sérgio. A gente estava se paquerando, sabe? Mais ou menos assim. E a gente ainda estava só se conhecendo mesmo, que tipo, oi, pronto.
Hoje somos amigos, graças ao Não Liverpool. confirmo nem desminto. Essa frase está emoldurada nos anais do Mel do Pub. Exatamente. E como o Sérgio falou no programa anterior, o Liverpool ele trouxe muita coisa. Trouxe amigos. E a gente está reunido hoje aqui gravando por isso. Se a gente não teria se conhecido provavelmente se não fosse o Liverpool. E são coisas que nascem a partir daí. E perceberam que tudo que eu falei até agora envolveu muito mais amor do que simplesmente um time de futebol. Foi muito mais de união, amor, nunca abandonar, estar sempre junto. E eu não precisei falar que tivemos grandes jogadores, tivemos grandes títulos, dominamos a Europa por muito tempo. Eu não precisei falar nada disso. É uma coisa tão óbvia que você para pensar como que os outros não torcem pro Liverpool. Se você chega num momento que pensa, não é possível. Devia ter só o meu time. Devia ter só o Liverpool, não precisa dos outros. Quando a gente começa a torcer e a gente entende o que representa o Liverpool, assim, a gente não... Os outros times realmente, como o Coelho falou, eles são desnecessários. Eu vi Riera jogar. Eu vi Docena marcar um gol de cobertura em Van der Sar. Garoto, eu vi muita coisa. Eu vi, durante algum tempo, o Barcelona sendo um eterno freguês. E ainda é, né? Chupa Messi. Eu vi o Liverpool erguer uma taça com King Dalglish. Eu vi o Liverpool perder uma final contra o Sevilla num jogo onde era simples, mas pecamos com nós mesmos. Eu vi muita coisa e eu espero que eu vou ver muito, 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 muito mais. Maravilha, relato emocionante, emocionado do Leandro Martins. Acho que resume bastante o lado sentimental da coisa. Olha que eu tô emocionado também, que eu não sabia que eu tinha essa importância mesmo. Mas eu fico feliz. Vou fazer 2 tatuagens na bunda, né? Uma vai ser Coedi e outra vai ser Mel do Pub. Isso é legal de ouvir, Leandro, porque esse era o ponto, sabe? Que a gente fazia tudo com paixão, tudo com amor, e queria que os outros também sentissem esse amor, sabe? Que mais pessoas, pelo menos, tivessem a oportunidade de conhecer o clube, tá mais perto, assim, você entender por que essa torcida é apaixonada, que olha que ainda padece de explicação, porque amor não se explica, mas a gente pudesse fazer as pessoas sentirem isso. Então, é fantástico. Eu realmente fiquei aqui emocionado, até com a questão da tatuagem, realmente estou emocionado. Seria aquele momento épico, né? Outra coisa, deixa eu só mencionar uma coisinha. Quando a gente cria uma página, algumas pessoas acham que, mas já tem várias páginas do Liverpool. Já tem a página oficial, por que tu vai criar outra? Assim, a gente sabe que a gente pode dar o nosso toque de Liverpool pra cada história, pra cada gol, pra cada jeito de falar sobre o Liverpool. E eu também acho que qualquer pensamento de que vai roubar o lugar do oficial é falta do que fazer mesmo. Porque tem muita gente que a gente sabe, tem muita gente que cria uma página e faz de tudo pra bombar. Eu quero ter o maior número de curtidas, quero ter o maior número de pessoas na minha página, só no intuito de tentar ser grande. Só que grandeza não está em número de pessoas que você acha que você tem. Grandeza está nas atitudes, grandeza está no jeito que você toca o barco. E eu acho que somos grandes. Eu falo isso com toda a humildade do mundo. Somos grandes porque a gente busca o melhor, mesmo diante de toda dificuldade. Sim, ninguém aqui é rico. Todo mundo tem dificuldade aqui. Verdade. Olha, Leandro,
eu esse negócio, tipo, tem muitas páginas sobre o Liverpool, mas, tipo, esse argumento, porque tudo pode ser criticado de alguma forma. Na minha época, que não tinha página praticamente nenhuma, foi criticado, tem tanto time bom pra torcer, você torce pro Liverpool, tem tanto time aí ganhando título, você vai se importar com o Liverpool. E hoje eu vejo um outro panorama, que tem muita página sobre o Liverpool, e você comentando, vai criar mais uma página sobre o Liverpool. Eu particularmente, né, e isso eu posso partilhar do clube também, que é muito bom ver que tem muitas páginas falando sobre o Liverpool. Eu acompanho cada uma delas, eu falo sério. Eu tenho uma lista aqui, e uma vez eu estava dando uma olhada nessa lista hoje, e eu fiquei espantado porque tem mais de 20 páginas dedicadas ao Liverpool aqui no Brasil, em português. Isso é uma parada extremamente fantástico. Claro que tem uns poucos que nem merecem ser comentados, que eles visam muito disso aí, de ter número de seguidores, de querer ser mais torcedor que os outros. Isso é uma atitude que eu não gosto, que eu acho que estou partindo da opinião de todos aqui, mas não existe de ser mais torcedor, ser menos torcedor, né? Porque você tem certas coisas a mais, né? Porque você já foi ao Anfield. Eu acho que isso, assim, não é questão de você ser mais torcedor, mas existem pessoas assim, existem páginas assim também. Mas ainda bem que isso é uma minoria. Isso é uma minoria deparada dessa massa gigante que é essa torcida do Liverpool, que seja os que vão, conseguem a Anfield, conseguem ser sócios do clube, ou aqueles que nunca foram a Anfield, como eu, como o Leandro Martins. Putz, todo mundo tá unido por uma mesma coisa, tudo é amor, e estamos todos juntos aqui porque o sentimento é muito grande. Não importa de onde você vem, o quanto você sabe do clube, o importante é que você tá com a gente, e se tá com a gente, você não anda só. Cola com nós que você brilha. Sensacional. Esses relatos, esse acompanhamento é algo que mexe. E a gente também, que cria essas páginas, também tem uma relação muito diferente. É diferente o antes e o depois de tu fazer uma página. Então assim, só pra mudar um pouco, pra dar uma variada no nossa dinâmica, antes do Sérgio contar a história dele, de eu efetivamente contar a minha história, vamos então agora ouvir o primeiro dos depoimentos que recebemos para reproduzir nesse programa sobre histórias de torcedores. E a primeira história que nós vamos ouvir já vai ser espetacular. É do Thiago Nunes. Ele é torcedor do Liverpool e mora na Inglaterra. É um cara muito gente boa, um cara que tem um coração muito grande, troca ideia sempre numa boa. E ele vai então aí contar a história dele, como é que ele chegou até a Inglaterra, tudo por causa do Liverpool. E claro, ele dá aquela dica sempre. E vamos ouvir o Thiago. Bom, olá a todos. Gostaria de dizer um pouco sobre a minha história com o Liverpool. Meu nome é Thiago, tenho 31 anos de idade. Sou torcedor do Liverpool desde a temporada 2000-2001, quando eu vi ganhar a tríplice coroa, no caso, né, os 3 títulos, que foi a Copa da Liga Inglesa, a então Copa da UEFA, que hoje é a Liga Europa, e a Copa da Inglaterra. Foi uma grande temporada, vi jogadores como, na época, Gerrard, Owen, McManamy, Jamie Carragher, Rob Fowler, grandes jogadores, e o Liverpool teve aquela grande temporada. Realizei meu sonho dia 28 de agosto de 2006, minha primeira vez em Anfield. Foi coisa que não tem palavras para descrever, para explicar o quão emocionante, o quão histórico foi realizar esse sonho maravilhoso que foi estar em Anfield a primeira vez, que é algo que não tem palavras para descrever, é coisa de outras vidas, só isso que pode descrever o que eu senti nesse dia 28 de agosto
de 2006. Até arrepia lembrar dessa data. Quando eu ouvi o Never Walk Alone, foi um momento inesquecível. O Liverpool recebeu o West Ham e ganhou de virada de 2-1 naquele grande gol que o Daniel Agger fez pelo Liverpool. Acompanho esse clube há vários anos, desde a temporada 2000-2001. Grandes momentos, grandes tristezas também. Mas a gente segue firme e forte como torcedores fiéis desse clube. Torcer pro Liverpool é tudo para mim. Eu tô vivendo meu sonho, vivo em Inglaterra, vivo em Manchester, cidade rival dos rivais, do principal rival do Liverpool, na verdade, o Man United. Estou vivendo meu sonho aqui, graças a Deus. Lutei para que isso acontecesse também. Hoje eu acompanho o Liverpool onde ele jogar. Inclusive tem um ingresso a mais sobrando para quem quiser vir ver o Liverpool na Alemanha, no amistoso contra o Hertha Berlim, dia 29 de julho de 2017. Está na mão. Está convidado quem quiser vir. Sobre o momento atual do clube, é um momento de grande expectativa para poder entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, de grande expectativa para ganhar esse tão sonhado campeonato inglês que está engasgado na garganta há muitos anos. Inclusive na temporada 2013-2014, quando teve a um passo de ser campeão inglês, eu entrei em depressão por causa dessa perda desse título que jamais vou perdoar o Brendan Rodgers. Agora falando sobre o futuro, a expectativa é enorme. Estamos na janela de transferência, expectativa gigantesca que esse gigante volte a ser campeão inglês, que o meu maior sonho de vida é ver o Liverpool campeão inglês. Essa é um pouco da minha história. De um garoto que saiu do interior do Paraná, de uma cidade de 13 mil habitantes, que vive o seu sonho em Inglaterra de acompanhar o Liverpool por todo lado. Grande abraço. Grande Thiago, muito obrigado, sempre agradecendo ao Thiago pela atenção. Uma pena que ele não pôde participar da nossa resenha aqui por motivos pessoais, assim, essa função de vida, né? A pessoa que trabalha, às vezes é complicado, não dá para acompanhar nosso mesmo ritmo de gravações. Mas em breve, espero eu que um dia facilite a coincidência de estarmos disponíveis para conversar no podcast efetivamente. E agora, Sérgio, sei que o Leandro já me falou que tu torce há bastante tempo pro Liverpool. Imagino que tua história seja ainda mais rica e mais longa e tenha mais histórias, mais resenha para acrescentar na nossa história, na nossa narrativa de hoje. Pois então, Sérgio, como é que o Liverpool se apresentou para ti e como é que surge a tua história com o clube? Bom, até um pouco difícil para mim falar depois desse relato espetacular do Lê, mas vou tentar contar também um pouco da minha história, que começou com o Michael Owen, assim como a dele também. Vendo a Copa de 98, eu estava assistindo aquele jogo, né, Argentina e Inglaterra, quando o Owen fez aquele gol maravilhoso, e eu fiquei encantado, né, eu ainda um garoto de 8 anos, estava começando a me envolver com futebol, assim, de forma mais regular e tal, entendendo melhor as coisas, e eu vi aquele gol e fiquei maravilhado com aquilo, fiquei, assim, me tornei um fã do Owen, e fui buscar um pouco mais. Na época também a internet não era uma coisa tão comum, mas dentro do que a gente conseguia de leitura e de pesquisa, descobri que ele jogava nesse time chamado Liverpool, que até então era um desconhecido para mim, e jogava na Inglaterra, e fiquei assim, sempre que eu tinha notícia de alguma coisa dele, eu me interessava e gostava de ver que o time dele tinha ganhado, que ele tinha feito gols e etc. E logo depois disso, meados de 99, 2000, foi quando a gente passou a ter TV a cabo aqui em casa e eventualmente passava jogos, né, do campeonato inglês nos canais da TV e tal. Eu não acompanhava de forma religiosa, assim, não sabia quando exatamente ia ter jogo, mas em todos os momentos que eu estava assistindo televisão e que passava jogos, eu gostava de ver, e quando tinha jogo do Liverpool eu gostava de assistir, via ele jogar.
gostava de ver o Liverpool ganhar e tal, ainda de forma sem muito compromisso, assim, até porque eu ainda era uma criança. Mas o tempo foi passando e nessa temporada de 2000, 2001 foi quando o Liverpool fez aquela temporada maravilhosa, ganhou 5 títulos e o Owen foi eleito bola de ouro da Europa no ano, né? E assim, eu não entendia exatamente a magnitude do que isso significava, assim, de você ter o melhor jogador da Europa no seu time e de você ter ganho 5 títulos em uma temporada. Eu não sabia o quão raro e espetacular era isso, mas eu gostava de ver isso, eu gostava de saber, olha, o Liverpool ganhou um título, o Liverpool ganhou mais uma taça, o Owen fez mais gols, o Owen foi para a lista dos melhores da FIFA e tudo mais. E assim, eu passei a me envolver cada vez mais com relação a isso, entrava na internet e sempre buscava notícias do Liverpool, ainda no finado site kd.com.br, mas sempre gostava de ver, não falava muito de inglês também ainda, então o acesso era muito, muito pouco de informação, era muito limitado realmente. Mas assim, então minha relação era eminentemente assim, de sempre que eu estava na internet, buscar ler alguma coisa, buscar saber, e quando via eventualmente partidas na televisão, gostava de ver o Liverpool ganhar. Mas então assim, eu fui crescendo e essa minha relação com o Liverpool até então se manteve nisso. Ainda não era uma coisa um vínculo tão forte assim, e também porque eu não encontrava muita gente com quem compartilhar isso, né? O Cledi contou na história dele aí que ele foi se encontrando com pessoas na região dele, amigos, que foram se tornando amigos por causa disso. Aqui, realmente, comigo, infelizmente, isso não aconteceu, porque eu nunca conheci ninguém em Salvador que torça para o Liverpool além de mim. Tenho conhecido alguns baianos agora com essas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e isso tem sido muito bacana, porque até então nem isso. Mas eu nunca tive alguém em Salvador para compartilhar isso comigo, então eu ficava meio sozinho na minha. Meus amigos que gostavam de futebol europeu, todos torcem para esses times mais assim, Real Madrid, Barcelona, Milan e etc. Então eu ficava meio isolado nesse sentido, buscando as coisas por mim mesmo, conhecendo cada vez mais. Meu inglês foi melhorando, então eu comecei a ter acesso a sites internacionais e isso foi aumentando assim a partir dos 13, 14 anos, até o divisor de águas, né, que foi a temporada 2004-2005, que mesmo antes da campanha maravilhosa na Champions, naquela temporada eu comecei a ter um compromisso mais fixo de ver o Liverpool, porque eu não sei se também se foi uma coisa da ESPN começar a passar mais jogos, eu realmente não saberia dizer isso, mas eu comecei a criar em mim essa necessidade de ver o Liverpool de forma mais regular. Então todo final de semana eu sabia quando ia ser o jogo, sabia que horas ia ser o jogo, me programava para assistir sempre que possível, quando passava, acompanhava nos programas, no bate-bola, linha de passe e tudo mais, os debates sobre isso, os comentários do jogo, as transmissões e tudo mais. Então assim, mesmo no início da temporada, sem saber do que ia acontecer naquela temporada, mas naquele momento foi um momento em que eu passei a ter um compromisso maior com o Liverpool e ter um vínculo maior, assim. Então aquela temporada eu acompanhei toda, posso dizer que sim, e acompanhei aquela campanha da Champions desde o início, o que para muitos de nós assim aconteceu mais assim da final em diante, da reta final em diante, mas eu acompanhei aquela temporada toda desde o início, aquela campanha, porque foi um retorno do Liverpool à Champions League e a primeira temporada sem o Owen, né? Então, acho que a saída do Owen também foi algo que me fez perceber que a minha relação com o Liverpool já não era mais uma relação com o Owen, era uma relação com o clube, porque o Owen saiu do Liverpool para o Real Madrid, eu fiquei magoado com a forma com que ele saiu, com as coisas que ele disse, com a postura que ele teve. E eu acho que isso aflorou em mim essa necessidade de eu vou continuar acompanhando o Liverpool, mesmo sem o Owen, porque eu não achei justo isso que ele fez, eu não gostei da forma com que ele fez, da atitude dele, então isso eu acho que aflorou em mim essa necessidade, e por isso eu passei a acompanhar mais. Então, aquela campanha também foi marcada em mim pelo Milan Baros, porque tinha acabado de acontecer a Eurocopa de 2004, que a República Tcheca fez uma campanha espetacular na semifinal, um futebol bonito, e o Baros foi o artilheiro da competição, e eu acho que, vamos dizer assim, eu
meio que depositei nele a esperança de que ele fosse capaz de manter o Liverpool como uma referência de ataque, como uma referência de jogador de destaque na mídia, porque ele teve muita mídia depois daquilo, e eu meio que fiquei depositando a esperança nele. Então eu acompanhava, vi o Cissé estrear e se contundir logo na segunda partida e passar o resto da temporada praticamente inteira fora, vi o Gerrard assumir o protagonismo individual total do time depois da saída do Owen e se tornar o líder que ele acabou se tornando. Vi os problemas todos de goleiro que a gente teve durante a temporada, do Deck se contundido, o Kirkland entrando, se contundindo também, a gente ir comprar o Scott Carson no Leeds porque não tinha goleiro para assumir o time. Vi tudo isso de perto e não acreditava de forma concreta que aquela temporada ia acabar do jeito que acabou, mas só de ver o Liverpool, digamos assim, conseguindo ser o mesmo time que era, mesmo sem o Owen, e demonstrando um futuro pela frente, já me deixava muito feliz. Então, eu acompanhei aquela campanha da Champions na esperança assim de, poxa, vamos chegar até onde der, e vai ser legal, vai ser ótimo ver o Liverpool jogando nos principais palcos europeus e disputando de igual para igual com as melhores equipes. Caiu no grupo do Mônaco, que tinha sido o atual vice-campeão europeu, então foi bacana ver isso. O time do Mônaco, que era um time interessante na época. E, enfim, foi assim, tipo, vamos ver até onde vai dar. E quando o Liverpool acabou surpreendendo vez após vez, aquele último jogo de classificação, eu lembro que eu estava na casa de um amigo, vendo o jogo do Real Madrid na casa dele, mas ligado o tempo todo na internet, esperando ver o resultado do Liverpool e Olympiacos, porque eu sabia que a gente precisava do gol e tal. E eu lembro que na reta final da partida, eles tinham mudado a transmissão, parece que já tinha acabado o jogo anterior, e eles passaram a mostrar a reta final do jogo do Liverpool. E foi quando o Gerrard fez aquele gol maravilhoso, e nossa, foi um momento espetacular. Então, a partir dali eu já disse, não, olha, já tá legal pra caramba isso aqui. Viver isso já tá bom. Então vamos ver até onde vai. E o Liverpool foi indo, pegou a Juventus, que era um esquadrão na época, Emerson, Ibrahimovic, Nedved, Del Piero, Trezeguet, e ganhou com a autoridade que ganhou. Depois, com um time super desfalcado no jogo de volta, com o Carson no gol, estreando no gol do Liverpool na Champions contra a Juventus, pegando aquela pedreira e segurando o rojão, classificando, voltando a uma semifinal de Europa depois de quase 20 anos, pegando o Chelsea com aquele gol maravilhoso do Luiz Garcia. Então, tudo aquilo foi inédito para mim. E eu vivi isso pela primeira vez e já com uma campanha que é uma campanha única na vida. Eu vou ter 80 anos e a gente não vai repetir uma campanha daquela, ainda que voltemos a ser campeões. Não vai ser daquele jeito, porque daquele jeito foi único. Então, a primeira temporada em que eu pude acompanhar o Liverpool de forma regular foi a temporada que marcou a minha vida, e nunca nada mais vai ser igual dali pra frente. Então, a partir dali eu disse, não tem como eu não abraçar esse clube pro resto da minha vida. Eu preciso fazer isso, porque o que ele me deu naquela temporada é algo de bom que nunca nada vai tirar de mim. Então, dali pra frente, eu marquei, disse, eu sou torcedor do Liverpool pro resto da minha vida, e nada vai mudar isso. Então, aquela final, mesmo que a gente tivesse perdido de 3-0, mesmo que o jogo tivesse acabado no intervalo, eu tenho certeza que não ia mudar a minha relação, porque o jeito que eu estava, quando a gente estava perdendo de 3-0 no intervalo, foi algo que foi uma tristeza, foi assim, uma decepção, uma melancolia de nossa, eu achei que a gente podia fazer aquilo e parece que não vai fazer. E assim, nem o meu time aqui no Brasil, que é o Vitória, nunca tinha causado um impacto emocional tão grande em mim quanto o Liverpool me causou naquela final, pro mal no início e pro bem depois. Então, aquela experiência de ter vivido aquela final depois de ter acompanhado aquela temporada inteira é algo que só o Liverpool poderia ter feito por mim, eu tenho certeza disso. E nunca nada vai mudar aquilo. Então, passei a acompanhar o Liverpool religiosamente desde 2004, 2005, nunca parei. Infelizmente,
por questões da vida e da rotina e do dia a dia, eu não posso assistir todas as partidas sempre, como o Leandro falou aqui, mas assim, eu não largo o Liverpool onde quer que eu esteja. Eu tô procurando saber, tô me informando, tô buscando notícia, tô buscando placar ao vivo, tô roendo as unhas por não estar podendo ver o jogo, procurando com um com o outro ter informação e tudo. Então, assim, eu não... E sabe mais coisa que muito torcedor que tá lá todo dia. Pois é, então assim... outra coisa que mudou também a minha vida foi ter descoberto o site LFC History, né, que quando eu descobri, eu passei dias inteiros... Que site maravilhoso. Deixa um parênteses aqui. Pois é, eu passei dias inteiros naquele site, tipo, lendo tudo, buscando, agora eu vou ler jogador por jogador, aí eu ficava entrando na página de jogador por jogador. Eu perdi dias com aquele site quando eu descobri. É maravilhoso. Então, assim, ter acesso a isso também mudou a minha relação com o Liverpool de uma forma que com outros times, inclusive o meu time aqui do Brasil, eu não tenho. Por exemplo, o Vitória tem uma database histórica péssima, a gente não acha informação sobre o Vitória no Brasil. E eu tô aqui do lado do meu time. Do Liverpool eu acho. Então isso mudou a minha relação. E outro momento marcante que eu não posso deixar de falar da minha vida como torcedor do Liverpool é um momento que é até incomum para algumas pessoas, mas que eu já deixei claro o quanto isso foi simbólico e marcante para mim, eu também nunca vou esquecer, que foi o jogo Chelsea e Liverpool em 2011, em fevereiro de 2011, que foi quando o Torres se transferiu do Liverpool para o Chelsea, e foi a estreia dele pelo Chelsea contra o Liverpool, e a gente ganhou no Stamford Bridge de 1-0. Eu já escrevi um texto sobre isso na página do Supporters, na minha coluna, quando eu ainda tinha a possibilidade de escrever regularmente para lá, e pretendo voltar, com fé em Deus, mas eu escrevi sobre isso, sobre o quanto esse jogo foi importante para mim, e eu preciso também deixar claro aqui o quanto isso marcou a minha história com o Liverpool, porque naquele momento a gente estava passando por uma crise absurda, a gente estava ameaçado de, inclusive, não estar permitido de disputar o campeonato inglês na temporada seguinte se não pagasse as dívidas que tínhamos. A gente estava naquele impasse sobre quem ia assumir a direção do clube, os protestos para que Hicks e Gillett fossem embora, mas a incerteza de quem iria assumir e como iria assumir. E naquele momento todo, a nossa maior referência da época, que era o Torres, pede para se transferir nos últimos dias da janela, deixa a gente a ver navios, perdemos o nosso goleador numa temporada que já estava pífia, perdemos o nosso treinador também pouco antes, e o Kenny Dalglish, que era o embaixador do clube, assume o time interinamente. Então, assim, uma situação de instabilidade que também foi inédita para mim, porque eu nunca tinha visto o Liverpool nesse momento, passar por um momento como esse. Então eu estava com muito medo, estava muito triste, cheio de incerteza, se o Liverpool conseguiria se reerguer de novo para ser o que estava sendo até então nas últimas temporadas, ou se dali para frente ia ser um declínio e o Liverpool ia passar anos sendo um time mediano. Eu não sabia o que esperar. E ainda mais perdendo o nosso principal jogador, vamos dizer. Tem o Gerrard também, mas o Torres era na época também. Então, assim, foi tudo muito, muito triste. E aí a gente vai com o time remendado para Stamford Bridge, torcida contra, sendo humilhados, sendo piada na imprensa por ter perdido o principal jogador para o rival numa janela de janeiro e de ter gastado 35 milhões para contratar o Andy Carroll, que veio contundido, então não estava sequer jogando ainda. Então a gente era motivo de chacota, a gente estava com o orgulho ferido, com uma temporada péssima, e a gente vai para Stamford Bridge com um time cheio de jogadores medianos, e a gente se impõe do início ao fim da partida. A gente ganha merecidamente, a gente ganha incontestavelmente, e a gente ganha jogando como um time grande os 90 minutos. Os dois tempos nós dominamos completamente, o Torres não fez absolutamente nada, a não ser apanhar do Águia e ser xingado, e a nossa torcida cala o Stamford Bridge os 90 minutos, seja com gritos de xingamento para o Torres, seja com gritos de apoio para os nossos jogadores e para o nosso time. A gente calou o Stamford Bridge dentro das 4 linhas e fora das 4 linhas. E a gente ganhou fora de casa, numa partida que os 3 pontos não significaram muita coisa em termos de janela, em termos de temporada, em termos de tabela, em termos da nossa classificação final. O Chelsea continuou terminando acima de nós, e enfim, e a temporada continuou sendo péssima em termos de resultado, mas naquele momento, o que eu precisava que o Liverpool me dissesse era: vai ficar tudo bem, esse momento vai passar,
e a gente vai continuar sendo o que a gente foi. E foi isso que o Liverpool me disse naquela tarde. Foi isso que ele falou comigo. Ele sabe, me acalentou por 90 minutos. Mesmo que depois continuamos inconstantes durante a temporada, mas naquele momento era aquilo que eu precisava. Porque se a gente perde aquele jogo com o Torres arrebentando em cima da gente, ia degringolar. Mas o Liverpool, por ser o time que é, por ser o gigante que é, independentemente se estamos com jogadores bons, ruins ou medianos, se estamos em 7º lugar ou se estamos brigando pelo título, o Liverpool é gigante. E foi aquilo que ele me disse naquela tarde. E dali em diante, eu não duvidei mais. Tivemos outras temporadas ruins depois daquela, mas eu nunca mais duvidei, eu nunca mais tive o tipo de insegurança que eu estava tendo naquele momento. Porque quando eu mais precisei de um conforto, o Liverpool me deu esse conforto de uma forma sensacional. Então, aquilo ali também foi um momento de renovação para mim, da minha fé como torcedor, do que significa efetivamente a frase "You never walk alone". Eu já sabia, mas eu precisava ser relembrado daquilo naquela temporada, e eu fui. Então, ver o Liverpool se impor da forma que foi, com o Torres jogando contra, com tudo jogando contra, para mim tem um simbolismo tão forte quanto os melhores títulos que nós ganhamos, e com as maiores exibições que nós já demos dentro de campo, como o 4-0 no Real Madrid, como o 4-1 no Manchester, como tantas outras goleadas, como o 4-3 no Borussia, todos foram marcantes. Mas esse contexto de renovar a fé do torcedor, aquele jogo ali marcou de uma forma que nenhum outro jogo mais marcou desde então. Então eu precisava também falar um pouco dessa partida e dizer que a minha relação com o Liverpool cresce sempre, cada dia mais. Eu me sinto cada vez mais próximo do clube, eu me sinto cada vez com o Liverpool dominando cada vez mais o meu amor pelo futebol. Eu hoje posso dizer, quando me perguntam para que time você torce, eu não tenho nem dúvida de que a primeira coisa que vem na minha cabeça é Liverpool. Hoje eu sou Liverpool e depois eu sou outras coisas, mas primeiramente, primordialmente, eu sou Liverpool. E eu não acredito que isso nunca vai mudar daqui pra frente, pro resto da minha vida vai ser assim. E eu só tenho a agradecer esse clube por tanta coisa boa que ele me deu, por me fazer amar futebol, por me fazer entender que existem muito mais coisas para o futebol além das 4 linhas, e por ter conhecido tantos amigos, ter feito tantas amizades e tanta coisa boa que agregou na minha vida nesses anos todos. E daqui pra frente vai ser sempre igual. É isso aí. Grande relato do Sérgio, bastante história, não era para menos, uma história longa, bastante importante, expressiva, e toda essa relação. Vou contar um pouco da minha relação com o clube. Tudo começou na minha infância, e eu acabei conhecendo também por intermédio da final da Champions League de 2005. A época, eu sempre gostei de futebol, desde pequeno, mas claro, eu acompanhava o futebol brasileiro, normal. E volta e meia eu acompanhava o futebol europeu, até porque eu jogava futsal naquela época, e todo mundo gostava de acompanhar futebol onde eu jogava. E a Champions League às vezes era assunto por causa do Milan, e muito por conta do Kaká. O Kaká era um jogador muito conhecido já naquela época, 2003, 2004, 2005 também, já estava numa grande fase pelo Milan. E eu conheci o Liverpool através do Milan, naquela final. Eu sabia que o Milan ia jogar aquela final e eu acabei conhecendo o Liverpool através daquele jogo. Naquela final, eu torci para o Milan naquela final, por conta que eu era o clube que eu conhecia. E por causa do Kaká também, era um brasileiro. E engraçado, o tempo passou depois daquela final, foi realmente incrível o que aconteceu naquela noite. Mas eu não tinha, claro, eu só tinha 10 anos de idade, não fazia ideia da dimensão daquela final, do que aquilo significava. Só muitos anos depois eu ia conseguir identificar. Passa-se o tempo e eu não consigo ter um acompanhamento muito direto do futebol europeu por um tempo. E eu, claro, meu único contato com o futebol europeu naquela época, 2005 em diante, até meados de 2014,
Assim, claro, acompanhamento direto, de assistir jogo com muita frequência, sem ser Champions League, era através do videogame. Eu jogava muito o FIFA desde o PlayStation 2, jogava muito o PES, e no FIFA eu preferia jogar modo carreira, sempre joguei muito. Eu jogava sempre com os principais espanhóis e volta e meia com alguns ingleses, mas nada demais. Eu nunca tinha tido uma relação tão forte com o futebol europeu, mas com o tempo fui gostando, fui acompanhando, e eu torço pro Internacional desde criança. Passei a gostar do Sport Clube São Paulo, que é o time da minha cidade, Rio Grande. Até que um tempo parei para pensar e, bom, por que não conhecer um time europeu mais a fundo? Isso era 2010. E eu me recordo daquela temporada 2010-2011 de que o Liverpool jogava o UEFA Europa League em algum momento, se não me falha a memória, e que passavam os jogos na Rede TV. E eu fiquei curioso pelo Liverpool, primeiro pelo You Never Walk Alone, porque quando eu jogava o Bomba Pet no futebol do Pro Evolution Soccer daquela época, tinha os Bomba Pets e tinham aqueles sons gravados grosseiramente dos cânticos das torcidas, e uma que se destacava sempre era o You Never Walk Alone, e aquilo me chamava a atenção de alguma forma, mexia comigo. Eu até tentava evitar de jogar contra o Liverpool, porque aquela música era muito, muito emocionante e eu não conseguia me concentrar para jogar. E passado o tempo, a música me despertou a atenção e eu procurei mais sobre o Liverpool. Fui procurando, e quando eu me dei conta, na época da MSN, eu já tinha colocado de imagem de fundo o Enfield e já tinha colocado o You Never Walk Alone de status no MSN da época. Mas assim, com o tempo, claro, eu não tinha um grande acompanhamento do futebol europeu fora a Champions League, até ali 2014 mesmo, porque eu não costumava assistir tanto a ESPN naquela época, né? Mas ao mesmo tempo eu gostava de ver futebol de certa forma, sempre gostei. E eu, por acaso, eu li a manchete sobre aquela campanha de 2013 e 14, e eu tava torcendo muito pro Liverpool ganhar aquele campeonato, mas muito, 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 porque era um time que não ganhava muito tempo a Premier League. E eu comecei a pegar uma afeição um pouco especial, um pouco mais forte. Eu fiquei realmente muito chateado quando aquela temporada terminou com a derrota, perda do título no final, na última rodada. E engraçado, 14 e 15, eu descobri que a Premier League ia ter transmissão pela Fox Sports. E eu, é agora que é a hora. Comecei a acompanhar alguns perfis sobre o clube no Twitter. Eu já era um usuário bastante frequente. Eu já gostava do clube bem antes de 13 e 14, mas eu comecei a seguir mais, me informar mais sobre o clube naquela época. E aí as coisas foram indo e eu comecei a acompanhar os jogos. Gostava muito dos jogos. Não via todos os jogos porque não passavam todos na Fox, mas os que passavam eu tentava assistir. Até que chegou um momento que, muito por acaso, eu descubro que há a possibilidade de eu integrar o Enfield Brasil. Bom, eu mando uma mensagem e a partir de um tempo eu começo a colaborar com o site, fazendo textos. E nessa época que eu fazia só textos pro Enfield Brasil, me deu uma ideia. Eu assisti a uma palestra na faculdade falando de inovações, assim, me deu um estalo. Eu preciso fazer um podcast. Eu gosto de rádio, sempre gostei de rádio desde que eu me entendo na adolescência. E por que não um podcast? E eu já estava num momento muito próximo com o clube e, eu queria unir essas duas coisas. E eu uni. Trouxe a cabo o podcast Meowood Pub. Era um momento que eu queria muito fazer um podcast. Eu consegui criar aquela ideia. Fui fazendo sozinho.
e acompanhando cada vez mais os jogos, seguindo cada vez mais o pessoal. E acho que o boom definitivo para que tudo acontecesse realmente foi o podcast. Acho que o podcast deu um salto definitivo no meu acompanhamento. E no momento que eu criei uma página, eu consegui ligar definitivamente na velocidade 5 o meu nível de acompanhamento. E pra mim foi uma coisa muito fora do normal, assim, no sentido de emoção. Foi uma virada na minha percepção do que eu tava fazendo quando o Cledi entrou em contato comigo. Isso foi no fim do ano passado. Sim. E, cara, eu tomei um choque. Mas foi um choque absurdo, porque, primeiramente, eu tinha mandado uns salves para algumas pessoas, em algumas edições do início do programa, e a Jaine Oliveira, um abraço para ela, que em breve estará aqui no meu Pub. Ela me mandou ela perguntou, né, pra mim se eu sabia quem era Cledi Cavalcante. Eu disse que não. Ela disse que é o social media do Liverpool. Eu fiquei... Ah, beleza, cara. E aí eu percebi que naquele momento o Cledi tinha gostado do meu programa. Mas tudo bem. O tempo passou, mas realmente foi... O choque de verdade veio quando ele entrou em contato comigo, interessado em participar do projeto. E isso deu um outro rumo para o meu acompanhamento, porque passou a ser algo muito mais do que apenas uma produção de alguém que só quer trazer a história do clube, informar, essas coisas, trazer uma coisa diferente. É muito mais do que isso, é criar uma aura, não é uma aura, mas é criar uma atmosfera de união. Eu acho que essa era a mensagem que o clube sempre me passou. O You Never Walk Alone foi talvez o principal motivo de eu ter escolhido o Liverpool como um clube para torcer. E é uma música que é uma das poucas músicas que conseguem me levar a um estado de emoção muito forte. Não tenha dúvida. E a união é o que faz esse time ser o que ele é. Um time grande. Mais do que isso, um time que é maior do que toda a força que joga contra. É um clube que não tem o impossível, é um clube que tudo te torna possível. E pra mim foi isso. Eu vejo que essa relação com o Liverpool vai me levar muito longe ainda. Isso eu sei. E eu sempre gostei da Inglaterra por causa da minha leitura de Harry Potter. Eu sempre gostei da Inglaterra. E também isso foi um fator. Então, eu gostava da Inglaterra. Eu achei que era por causa do futebol, Tom. Não. Eu nunca fui muito fã disso. Nunca fui fã de futebol. E eu já gostava da Inglaterra. Eu não gostei. Sei lá, a Inglaterra foi o primeiro balizador para a escolha do time. Depois a cor vermelha. A Inglaterra é um lugar fantástico. É demais. A cor vermelha também é a cor que sempre foi a minha cor favorita, desde pequeno. Nenhuma outra cor me inspira a mesma simpatia que qualquer outra. O vermelho é a cor que mexe comigo e é muito difícil ter uma outra cor que consiga fazer eu me sentir representado. E foi essa soma de fatores que me levou a torcer pro clube. Porque exatamente foi isso. A soma de fatores me fez torcer pro Liverpool. Acho que foi uma combinação que foi me levando. E quando eu menos esperava, eu já estava aqui. Acho que, em suma, essa é a minha história com o clube. Todo mundo tem uma história muito particular, um porquê de estar aqui. E, claro, depois de contar a minha história, acho que é momento de eu passar a palavra para dois amigos que estão aí nessa caminhada junto. Primeiramente, você vai ouvir o Guilherme Tourinho, o Coutinho Depré, no Twitter. Depois do Guilherme Tourinho,
você vai ouvir o Caio Marcos, que é um grande amigo que o Liverpool me trouxe, um parceiro que eu conheci através do Enfio Brasil. Ele também colabora no blog do Melt Pub, já esteve aqui no podcast participando, sempre trazendo muito, sempre acrescentando muito ao debate. Bom, então ouça primeiro o Guilherme Tourinho, o Coutinho Depré e depois o Caio Marcos. Cara, beleza, eu comecei a torcer pro Liverpool em função do Gerrard, porque eu assistia mais Fã de Esporte, TV aberta, do que a TV fechada hoje, no caso, no ESPN. E na TV aqui local da Bahia, não falava muito de futebol europeu. E quando falava era Barcelona, Real Madrid, então ficava difícil demais saber do Liverpool. Mas eu era muito fã do Gerrard e eu sempre quis saber o motivo de tanto amor pelo Liverpool, de tanto orgulho, de recusar clubes com propostas irrecusáveis para ficar no Liverpool. E aí eu comecei a ler a história do clube, e foi na época da final da Copa. Sim, eu torço pouco tempo pro Liverpool, mas a compensação, eu também tenho pouco tempo de vida. Tenho só 15 anos, então perdoem. Então eu queria estar por dentro do Liverpool. E eu até recomendo, a galera que quiser saber mais, está começando agora, no YouTube tem um documentário que é dividido em 3 partes. A parte 2 eu não achei. A parte 1 é do João Castelo Branco, falando sobre o Liverpool. Fala da cidade, falo do clube. E, cara, esse vídeo foi uma introdução perfeita pra mim. Eu adoro o Liverpool. Pra mim o Liverpool... Não tem um clube assim que vai falar assim, pô, é maior que o Liverpool. O Liverpool pra mim é o maior clube do mundo. Eu deixo de ir pra compromissos pra ver o Liverpool. Esse ano, mesmo nessa temporada, eu fui ver... Eu fiquei em casa, foi aniversário de meu avô. Família toda, fui pra festa do meu avô. Eu fui o único que ficou em casa porque tinha Liverpool e United. E pra mim, Liverpool e United é mais importante que o aniversário de meu avô. Então, cara, o Liverpool pra mim é um clube fantástico e que eu sempre vou ter um carinho enorme. Valeu! Olá, pessoal do Melt Pub. Prazer estar aqui mais uma vez. E agora eu vou falar um pouco da minha história, falar de como eu me tornei torcedor do Liverpool. E como todo torcedor brasileiro, eu não sou de berço torcedor do Liverpool, não nasci torcendo, mas a vida acho que de alguma forma queria que eu fosse torcedor e me tornou um Red, me tornou um grande admirador desse time. E, para ser exato, são mais de 12 anos, pouco mais de 12 anos, depois do milagre de Istambul, a minha vida mudou. Eu comecei a apoiar o Liverpool, comecei a ser mais fã ainda de jogadores como Steven Gerrard. No início dessa caminhada, ali por volta de 2006 a 2008, sempre foi difícil assistir os jogos, acompanhar os jogos. Às vezes tinha que dar um jeito de ver um streaming, ou até mesmo só ouvir o áudio da partida, mas a gente sempre caminhou ao lado do Liverpool, nunca deixou o time caminhar sozinho. E contei com a ajuda de grandes torcedores aí na internet, de bastante torcedores que disponibilizavam os sites, os links, para a gente estar ali acompanhando sempre o Liverpool. Durante esse tempo, o Liverpool foi importantíssimo para mim, foi minha inspiração, foi aonde eu busquei assim, ajuda em vários momentos difíceis, ou em momentos que eu tinha que tomar decisões delicadas na minha vida. Eu sempre prezei por me inspirar no Liverpool, me inspirar em jogadores do Liverpool, em lendas, nos nossos heróis, Steven Gerrard, ou Xabi Alonso, Jamie Carragher. Isso foi sempre importante para a minha vida. E meu maior orgulho é ver que hoje as pessoas olham para mim e veem que o Liverpool faz a diferença na minha vida. Minha esposa hoje já torce para o Liverpool. A minha mãe e minhas irmãs acompanham quando podem os jogos. As crianças aqui da minha casa às vezes param para assistir o jogo do Liverpool. E é um orgulho para mim torcer para o Liverpool. Acho que não tem orgulho maior do que esse. Hoje eu faço parte de 2 páginas ligadas ao Liverpool, que é o Enfield Brasil e o Melt Pub. E nosso objetivo é esse, passar um pouco da nossa história, passar um pouco do legado que essa nossa geração deixou,
essa nossa geração que viu o Steven Gerrard jogar, que hoje está vendo Felipe Coutinho se tornar uma lenda, quem sabe. E a minha perspectiva para o futuro é essa, é poder passar para os meus filhos, passar para minha família, os valores que o Liverpool me ensinou, os valores que o Liverpool colocou no meu coração. E a caminhada ainda é longa, estamos juntos, torcemos juntos e vamos caminhar juntos sempre. Bom, estamos de volta e eu também vou passar o quarto depoimento, que eu acho que o Leandro conhece mais do que a Cris. E o Leandro, introduza um pouco ao nosso ouvinte quem é a Cris e aí eu já chamo o depoimento dela. Bem, com muito prazer eu trago aqui o depoimento da nossa amiga Cristiane. Ela é uma torcedora que torce desde 98. Ela já tem uma bagagem. Ela tem algo de especial, ao qual eu pedi para que ela falasse a respeito, que é ter visto o primeiro e o último jogo de Steven Gerrard com a camisa do Liverpool. Então ela acompanhou toda a carreira do Gerrard e eu pedi para ela falar um pouco sobre isso e fiquem agora com o áudio dela. Olá vocês, olá galera do Melwood Pub. Aqui quem fala é a Cristiane, sou de Guarulhos, São Paulo, Brasil, lógico. E faço parte há mais ou menos 2 anos do Liverpool Supporters Brasil, que na minha opinião é a maior página dedicada a nós torcedores na nossa língua do maior da Inglaterra. Eu tive conhecimento da página através do Facebook, onde fui adicionada ao grupo Liverpool Supporters Brasil no WhatsApp, pelo Leandro Martins, que eu carinhosamente chamo de Papa. Eu sou torcedora do Liverpool desde 1998, sim, desde 98. E antes de falar da minha história com o Liverpool, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite do pessoal da Melwood Pub, dizer que me sinto muito honrada em participar. Quero agradecer também à página e ao pessoal do Liverpool Supporters Brasil pela confiança. Vocês são como uma família para mim. Muita gratidão. Bom, eu desde pequena sempre gostei muito de futebol nacional e internacional. Porém, eu não tinha um time definido fora do Brasil para torcer. Até porque naquela época era complicado ter acesso a jogos e informações. A internet era péssima e a TV paga era um luxo para poucos. Porém, meu primo Tiago era um desses contemplados que tinham esse luxo da TV paga. Assim como ele gosta muito de futebol. Eu lembro de ir na casa dele aos finais de semana e ele sempre estava vendo alguma partida. E foi num desses finais de semana, num sábado de outubro, ele me convidou para assistir uma partida do campeonato inglês. A partida em ocasião era Liverpool e Chelsea. Comecei a assistir o pré-jogo e vi a torcida cantar tão famosa em o Never Walk Alone. Durante o jogo, vi um Anfield lotado e a torcida empurrar o time até o fim. Infelizmente, aquela partida terminou empatada em 0-0. Porém, eu senti uma emoção diferente ao ver aquele time vermelho jogar. Lógico que eu já tinha ouvido falar do Liverpool, assim como já havia falado de tantos outros clubes fora do Brasil. Porém, ao término daquele jogo, eu tive um sentimento de paixão, a princípio, pelo Nova Alcolone, pela torcida, pela raça que o time tentou até o final daquela partida fazer um gol. Enfim, eu me apaixonei pelo Liverpool. Lembro que eu fui para casa e comecei a pesquisar sobre a história do clube, as épocas de glória, as grandes vitórias, derrotas, as superações, as grandes tragédias, as jogadores históricos, sobre Anfield. E a cada nova informação que eu adquiria sobre o clube, eu passei a me identificar. Claramente já era uma torcedora. E aos finais de semana, sábado ou domingo, eu enchia a paciência do meu pai para me levar até a casa do meu primo para poder acompanhar as partidas do Liverpool. Até que em 98 eu vi um comentarista falar da estreia de um garoto vindo da base de 18 anos. Esse menino da base se chama Steven Gerrard. E ele viria a se tornar um dos maiores ídolos, nosso maior capitão.
Nessa partida, assim como na temporada 98 e 99, não tivemos um destaque. Lembro que ficamos na 7ª colocação com o detestável United campeão. Mas veio a temporada de 99 e 2000. Eu, de tanto falar com meu pai, ele resolveu colocar a TV aqui e eu pude acompanhar mais de perto as partidas do Liverpool. Infelizmente, ainda não vi o Liverpool ser campeão em inglês, mas eu vi muitos fatos e conquistas. Vi, por exemplo, em 99, o menino da base, Gerrard, camisa 28, fazer me perdoem pela expressão, um puta de um golaço. Ele recebeu um pouco à frente da linha do meio de campo, passou por 2 marcadores, deixando inclusive no chão e bateu no canto oposto do goleiro. Que emoção o garoto sentiu. Ele correu para comemorar, se jogou no chão e os companheiros fizeram o famoso montinho em cima do garoto Gerrard. Assim como me encantei pelo Liverpool, eu me encantei por aquele garoto vindo da base. No fundo, eu acho que eu já imaginava que ele viria a se tornar o meu grande ídolo do futebol e um grande ídolo do clube. O primeiro título que comemorei de fato foi a Copa da UEFA, que viria a se chamar no futuro Liga Europa. Jogamos a final contra o Alavés da Espanha. Vencemos um jogo que eu considerei naquela época louco, porque a gente ganhou com um gol na prorrogação do Gerrard por 5-4. O Fowler fez uma puta de uma partida e para mim esse jogo tinha sido um dos mais loucos que eu havia assistido, até que veio o Milagre de Istambul em 2005. Esse sim foi o jogo mais louco que eu acompanhei na minha vida. Em 2003, 2004, nós tivemos uma temporada bem regular. A gente chegou na 4ª colocação, obtivemos a classificação para a Champions, e o destaque nessa temporada foi o Gerrard. Ele estava jogando muito e chamando a atenção de vários clubes. Inclusive o Chelsea fez uma proposta milionária para contar com seu futebol, onde ele recusou com sucesso. A propósito, chupa Chelsea. Como eu comemorei aquela recusa? Para mim foi como um título. Ver um jogador recusar uma proposta milionária como aquela e demonstrar o amor pelo clube foi um título para mim. Bom, voltando à Champions de 2005. Eu tinha certeza que ganharíamos aquele torneio. Afinal, a gente tinha feito já um pequeno milagre na fase de grupos, onde a gente jogou contra o Olympiacos na última rodada. Precisávamos ganhar por 2 gols de diferença e até os 80 nada acontecia. Aí veio os 80, aí a partir dos 80 nós fizemos um gol e aos 88 o Gerrard fez outro gol e obtivemos a classificação em segundo lugar do grupo. Daí para frente a gente eliminou o Bayer Leverkusen, a Juventus, o Chelsea e daí veio a final contra o poderoso Milan na época. Eles tinham um timaço. O placar do intervalo era 3-0 da final e veio o segundo tempo e a torcida ecoou o Union Colony, inflamou o time, a gente empatou 3-3. Até ali para mim já tinha sido épico. Quando a gente ganhou nos pênaltis foi uma das maiores emoções que eu senti com o futebol. Confesso que até chorei. Eu senti um orgulho muito grande pelo milagre da gente ter conseguido aquela virada histórica e comemorei muito a nossa 5ª Champions. Temporada seguinte nós tivemos a oportunidade de conquistar a 6ª, porém na final perdemos para o Milan, que nos deu o troco. Em 2008 em diante eu vivi, acho que minha pior fase como torcedora. Nós ficamos algumas temporadas sem disputar títulos, vaga para Champions, mas eu nunca perdi a fé em dias melhores. Afinal, o Union Colony tem que se fazer presente em todas as fases. Um fato que me marcou muito também foi na temporada 2013 e 2014, onde só dependíamos de nós para sermos campeões. Lembro que nós tivemos um ataque avassalador com o Pistoleiro Soares, o Sterling, Stu e o Coutinho. A gente estava voando. Porém, o jogo contra o Chelsea
do detestável e retranqueiro Mourinho, o Gerrard escorregou e sua falha acarretou no gol do Dembaba. E assim perdemos por 2-0 aquela partida e, consequentemente, perdemos o campeonato inglês para o City. Me doeu muito ver meu grande ídolo falhar. Não por a sua falha em si, mas porque ele não merecia e merecia ganhar um campeonato inglês, que era o que faltava para coroar a sua belíssima trajetória no clube. Em 2015, o Gerrard se aposentou e foi como uma facada no meu peito. Eu tenho total ciência de que o Liverpool é muito maior do que o Gerrard de qualquer outro jogador. Mas a minha história com o Liverpool se mistura com o Gerrard. Eu vi ele nascer no clube, eu vi ele recusar propostas milionárias por amor ao clube, eu acompanhei as vitórias e derrotas dele, vi ele se tornar o maior capitão da nossa história e se tornar um dos maiores da sua posição. E ver ele se aposentar também foi muito difícil, principalmente pela forma como foi o último jogo dele com o nosso manto, uma indigesta goleada para o Stoke. Porém, o clube continuou, saiu o Brendan Rodgers, veio Jürgen Klopp e eu tenho esperanças de um futuro promissor sob o comando dele. Afinal, ele provou ser capaz quando fez um ótimo trabalho a longo prazo no Dortmund. Claro que ele não vai fazer isso num piscar dos olhos. Acredito que nós torcedores temos que ter paciência, porém já podemos observar o potencial do Jürgen quando brigamos por títulos, perdemos a final da Europa League, por exemplo, para o Sevilha, e ao final desta temporada atual classificamos novamente para a Champions. Klopp, ao meu ver, só falhou em fazer poucas contratações, porém quem ele contratou foi muito bem, a exemplos do Hinaldo e do Mané. Até mesmo o Karius não se firmou, mas ele fez com que o Mignolet se coçasse e crescesse como goleiro. Além do que essa classificação para a Champions faz com que o investimento no clube seja maior, chame a atenção de grandes jogadores que usam como desculpa que querem jogar uma Champions, e faz com que os jogadores que estão no elenco queiram ficar. O exemplo é do Coutinho, que ele não vai para o Barcelona. Amém. Enquanto a mim, como torcedora há 20 anos do Liverpool, eu tenho motivação para acreditar que o trabalho está sendo muito bem feito e creio que no futuro nós teremos muitas glórias e eu vou poder realizar o meu sonho, que é poder comemorar um título de campeonato inglês, Premier League. Bem, amigos, eu quero aqui agradecer mais uma vez a galera da meu pub por ter me dado essa oportunidade em falar da minha trajetória como torcedora do Liverpool e a página do Liverpool Supporters Brasil. É isso aí, o Nevo Alcalone, amigos. Então ouvimos agora o áudio da Cris, realmente uma bela história que o Liverpool também nos traz aqui neste momento. Fique ligado, daqui a pouco voltamos com a segunda parte desse especial do Mel do Pub sobre torcer para o Liverpool. Fique ligado!